Pessoal, tudo bem? Professor José Silva de volta. Vamos continuar a série de exercício que nós estamos fazendo para treinarmos passar da linguagem comum, da linguagem verbal, para a linguagem matemática. Tá bom? E passar para a linguagem matemática significa transformar o pensamento, transformar aquilo que nós falamos em expressão algébrica. Tá bom? Se você se identificar com a explicação, com a minha explicação, faz parte aí do canal, porque às vezes você se identifica com a explicação de um professor e às vezes você não se identifica. Caso você se identificar com a minha explicação, me ajuda aí a se inscrever no canal, dando like, ativando o sininho e compartilhando com outras pessoas. Tá bom? Meu objetivo aqui, o objetivo de todos nós que viemos para a rede para ensinar é ajudar você na sua escola ou no seu curso. Vamos lá então? Ó, escreva na forma de símbolos. Escreva na forma de símbolos. Vamos escrever na forma de símbolos. Quando nós falamos assim, vamos escrever na forma de símbolo, eu insisto, porque eu sei que é importante. Você entender que nós estamos transformando em linguagem matemática. Porque um detalhe aqui, eu percebi ao longo do tempo que eu trabalho como explicador, que a grande dificuldade é quando você lê um texto e você tem que transformar primeiro em linguagem matemática para você poder executar o cálculo. A grande dificuldade é essa passagem da linguagem comum para a linguagem matemática. O problema não está na maioria das vezes não está no cálculo. Quando o aluno ele consegue transformar da linguagem comum para a linguagem matemática, aí o aluno faz o cálculo. Então, a grande dificuldade é essa passagem. Então, vamos prestar atenção aqui, que é muito importante, eu insisto muito nisso por isso, tá? Então, ó, a soma de 4 com x. Então, a soma de 4 com x. Então, nós estamos aqui numa linguagem verbal. Pensamos e expressamos de uma linguagem verbal, que é algo do mundo real, é algo possível. Você pega uma quantidade 4 e soma com uma quantidade x. Então você aplica isso em cálculos no mundo real, isso é possível. Então nós vamos observar o seguinte, aqui nós temos a palavra soma, que a palavra soma te leva ao quê? A que operação matemática? A operação de adição. Você está adicionando alguma coisa. Você observa aqui que o algarismo 4, ele te revela uma quantidade que você conhece, uma quantidade conhecida. Ó. Por exemplo, o que é 4? 4 é um conjunto com 4 elementos, está vendo? Temos um conjunto, então nós conhecemos essa quantidade. Agora, x é uma quantidade ou um número desconhecido. A álgebra trabalha com isso, com valores que não são conhecidos. Então ela representa esses valores que não são conhecidos por um numeral, por uma letra. Aí nós chamamos essa letra de numeral literal. Lembra que a álgebra, a base da álgebra é isso, ela veio para generalizar situações. Então esse x aqui representa um número ou quantidade qualquer. Uma quantidade generalizada, pode ser qualquer quantidade, vai depender da questão que estiver inserido aí esse numeral literal. Então ele pede o seguinte, ó, escreva na forma simbólica a soma de 4 com x. Então vamos escrever, ó, a soma de 4 com x. Essa soma da quantidade 4 com a quantidade x vai resultar em alguma coisa. Então aqui, ó, nós temos aqui escritos, ó, nós temos aqui escrito uma expressão algébrica, ó. Isso aqui, ó, é uma expressão algébrica. Eu vou colocar aqui, ó, expressão algébrica. É a expressão algébrica. Por que uma expressão algébrica e não uma expressão numérica ou expressão aritmética? Porque nós temos aqui, ó, um numeral literal. Todas as vezes que uma expressão matemática ela tem um numeral literal, ela é uma expressão algébrica e não uma expressão numérica. Expressão algébrica ou expressão literal. Tá bom?
Então, nós acabamos de... Então, assim nós formamos a expressão algébrica. Vamos para a letra B. Ó, a diferença entre 100 e y. Então, novamente, nós estamos diante de uma linguagem comum, nós estamos verbalizando o pensamento, nós vamos transformar em uma linguagem matemática. O que é transformar em uma linguagem matemática? É transformar em uma expressão algébrica. Então, vamos observar. Ó, a diferença. O que é a palavra diferença? A palavra diferença, ela nos remete aqui, operação matemática, operação de subtração. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a diferença. E 100 é um número. E 100, ó, 100 é um número ou quantidade conhecida. Y é um número ou uma quantidade desconhecida. Então, o Y aqui não é simplesmente uma letra, ele é um numeral literal que a álgebra vai utilizar para os seus cálculos, vai generalizar uma situação. Aqui, ó, é o número 100, a gente conhece a quantidade de 100. É uma quantidade específica. Y não, Y é uma quantidade generalizada, pode ser qualquer valor, dependendo da situação. Então, ó, a diferença, como é que nós vamos passar de linguagem comum para linguagem matemática? Ó, a diferença, vou colocar aqui, ó, a diferença entre 100 e y vai resultar em alguma coisa. Então, aqui, ó, nós passamos de linguagem comum para a linguagem matemática, para a linguagem simbólica. Então, aqui, ó, nós temos mais uma expressão algébrica. Nós montamos a expressão. É isso que acontece nas questões. Nós lemos as questões, passamos para a linguagem matemática, para a linguagem algébrica, e aí nós desenvolvemos o cálculo. É isso que acontece. Então, nós precisamos aprender a pensar, precisamos aprender o pensamento algébrico. Então, aqui, ó, vamos aqui a letra C. Ó, 3z subtraído de 4. O que é subtraído? É uma operação, já está bem claro, né? Uma operação de subtração. Então, nós vamos pegar 3z, ó, 3z subtraído de 4. Nós vamos pegar o 4. 4, voltando, é um número ou quantidade específica que nós conhecemos. Agora, 3z, ó, 3z, nós não conhecemos essa quantidade, é uma quantidade generalizada. Nós conhecemos o algarismo 3, ó, mas nós não conhecemos o valor do numeral literal z, nós não conhecemos. Então, aqui, ó, nós temos um produto indicado, lembrando, tá? Aqui, ó, vou lembrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou lembrar uma coisa muito importante para vocês aqui, ó. Ó, 3z subtraído de 4. Então, nós temos 4, nós vamos subtrair de 4 3z, que vai resultar em alguma coisa, tá? Lembrando que esse 3z é um produto indicado. O que é 3z? Vamos lembrar, ó. 3z está multiplicando, é 3 vezes z. Esse z aqui não é simplesmente uma letra. Para a álgebra, ele é um numeral literal. Por que o numeral literal? Porque ele é um numeral literal. Porque ele representa uma quantidade que nós desconhecemos e que nós precisamos encontrar essa quantidade, esse número ou quantidade. Tá bom? Por exemplo, se z valer, vamos supor que z vale 5. Ó, se z vale 5, 3z vai ser igual a 3 vezes 5, que vai ser igual a 3 vezes 5, 15. Então, isso significa dizer, ó, que o 3z aqui, ó, 3z significa dizer, se nós atribuirmos, descobrirmos o valor do numeral literal z, quer dizer que ele vale 15. Ó. Então, ó, nós vamos entender que 3z vale o quê? Vale 15. Mas isso aí dentro de uma questão, nós temos que descobrir isso, ou se o problema fornecer o valor de z. Então, aqui, ó, nós formamos uma expressão algébrica, uma linguagem simbólica.
que vai resultar em alguma coisa. Vamos para a letra D? Ó, a diferença entre R e 4, dividida por 3. Ó. Já sabemos que a palavra diferença quer dizer uma operação de subtração. A diferença entre R e 4. R é um numeral literal, ou seja, um valor, um número, um valor numérico desconhecido. R generaliza um valor qualquer. Então, ó, a diferença entre R e 4. Ó, a diferença entre R, o numeral literal R, e 4, um valor conhecido. Dividida por 3. Ó, dividida por 3. Isso aqui vai resultar em alguma coisa. Então, temos aqui, passando da linguagem comum para a linguagem matemática. Criamos aqui uma linguagem simbólica. Ou seja, escrevemos aqui uma expressão algébrica. Ó. A diferença entre o numeral literal R e 4 dividido por 3. Aqui temos a expressão algébrica. A expressão algébrica. Construímos aqui a nossa expressão algébrica, tá? Vamos para a letra E. O dobro da soma de 12 com H. Então, ó, temos aqui a soma, que indica uma operação matemática de adição. E o que é o dobro de alguma coisa? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. O dobro de uma laranja é 2 vezes a laranja, né? O dobro de uma caneta é 2 vezes essa caneta. Então, ele quer o dobro da soma de 12 com H. Então, vamos fazer a soma de 12 com H? H, ó, é um numeral literal, ou seja, é um valor numérico quantitativo desconhecido. Então, vamos fazer a soma. Ó, a soma de 12 com H. Ó, de 12 com o numeral literal H. Só que ele quer o dobro dessa soma. Então, todas as vezes, ele quer 2 vezes essa soma. Então, todas as vezes que nós vamos multiplicar uma soma, nós colocamos aqui, ó, entre parênteses, tá bom? Como ele quer o dobro, como a gente estava falando, como ele quer o dobro dessa soma, nós colocamos entre parênteses, tá bom? Ou seja, vai resultar em alguma coisa. Nós podemos também fazer assim, ó, deixar simplesmente assim, ó, 2, 12 mais H. Pode aparecer assim, tá bom? Então aqui, ó, nós temos a nossa expressão algébrica. Ó. Formamos a expressão algébrica. Passamos da linguagem, ó, passamos aqui, ó, da linguagem comum, da linguagem verbal para a linguagem matemática. Passar para a linguagem matemática é escrever uma expressão algébrica. Então, pessoal, guarda isso, essa explicação aqui é importante na hora de você... O objetivo desse exercício aqui é esse. Nós entendemos que na hora de interpretar uma questão, seja uma questão de concurso, seja uma questão do vestibular, enfim, nós lemos, passamos para a linguagem matemática, criamos ali as expressões algébricas, e aí sim nós desenvolvemos os cálculos. É essa passagem que dá muita dificuldade ao aluno. Ele não, a maioria das vezes ele não consegue passar da linguagem comum para a linguagem matemática, aí o cálculo fica comprometido. Quando você consegue passar da linguagem comum para a linguagem matemática, aí você consegue desenvolver o cálculo com mais tranquilidade. Então, pessoal, se você gostou, dá um like. Faça algum comentário, se for interessante para você, para nos ajudar a distribuir esse vídeo. Ative o sininho, que vamos estar sempre colocando um vídeo para que você possa aí desenvolver aí na sua escola, tá bom? No seu curso, enfim. Um abraço, até a próxima, muito obrigado.